Então, gente, pessoal que acompanha aqui o canal, né, o conteúdo dos conteúdos do canal, é, hoje aí vamos falar um pouco de autoconhecimento e o assunto é você ser senhor de si ou ser senhora de si. E, e é a coisa mais importante que existe. É a coisa mais fundamental, a coisa mais necessária, a coisa mais imprescindível que a gente pode fazer na nossa vida, ou pode ter essa conquista, né? Conquistar-se. Acho que é a coisa mais importante e mais necessária que deveria, né? Ou que seria bom que a gente se empenhasse em buscar, em construir esse laço com a gente mesmo, ou esse vínculo com a gente mesmo, a tal ponto que a gente fique do nosso lado, seja de que forma for, né? Seja em que situação for, favorável ou desfavorável, é, uma situação planejada ou que venha de surpresa, inesperada, que a gente é, sempre possa estar, é, se não no controle da situação, que geralmente a situação ou as pessoas ou as questões elas têm tantas variáveis, tantas são tantas situações e circunstâncias e pormenores que fica impossível praticamente ter esse domínio do externo, ter esse domínio do que do que nos pode, do que pode nos acontecer. Então, se a gente não pode ter esse domínio do externo, esse domínio fora de nós, esse domínio é, do outro, que a gente tenha em nós, que a gente tenha, que a gente trabalhe para ter essa força interna, essa convicção, essa certeza, essa confiança inabalável em nós mesmos, né? No nosso poder, na nossa força, no nosso potencial, na nossa capacidade e, e que a gente incentive, né? Que a gente possa incentivar isso em nós, né? Apoiar-se, reconhecer-se, perceber-se, ver-se, olhar-se. Eu não sei se eu falei, né? Observar-se, ver que você é válido, né? Uma existência válida, uma experiência válida, né? Um ser vivo válido e valorizar-se nas menores coisas, né? Nos seus pensamentos mais obscuros até, né? Aqueles pensamentos tidos como impróprios ou inadequados ou exagerados ou seja como for, né? Fanáticos, teimosos, arrogantes, enfim, né? Seja como você foi julgado aí pelo mundo, como te tentaram te depreciar ou te fazer você voltar-se contra si mesmo, que você possa olhar para isso, dar uma atenção para isso e enxergar-se como você é e amar-se como você é.
Da mesma forma também os sentimentos, né? Seus sentimentos são válidos. O que acontece com você, o que você sente, não é uma brincadeira, né? É real. Muitas vezes machuca, muitas vezes dói, muitas vezes incomoda, muitas vezes não é motivo de piada, não é motivo de brincadeira, porque muitas vezes a sua ferida é real, a sua dor é real, o seu sofrimento é real, a sua dificuldade é real, a sua limitação, pelo menos naquele instante, naquele momento, é real. Então, ser senhor de si é olhar para os seus sentimentos e dar importância devida a eles, dar o crédito, dar o valor real às suas sensações, aos seus sentimentos, às suas emoções, aos seus pensamentos, ao seu corpo e valorizá-los, né? Respeitá-los, entendê-los, acolhê-los, aceitá-los, porque tudo começa, tudo acontece em nós, né? Dentro de nós, né? Acontece primeiro antes da gente fazer no mundo, antes da gente acontecer no mundo. Tudo acontece dentro de nós, tudo acontece com uma vontade, com um desejo, com uma intenção, com um querer, com um objetivo, com um propósito que surge em nós. E então tente entender isso também, né? De onde vêm esses desejos, esses propósitos, esses interesses, esses quereres, de onde vêm? É seu, é genuinamente seu desejo, é você que quer, é você que ambiciona, é você que tem aquela intenção de ter aquilo, de conquistar aquilo, de obter aquilo, ou é algo que você aprendeu, você cresceu ouvindo que você tem que ter uma casa, que você tem que ter um carro, que você tem que ter família, que você tem que ser mãe, né? Então vamos ser senhora de si mesma, né? Senhor de si mesmo. E vamos olhar para o que a gente realmente quer, o que realmente a gente deseja, o que a gente precisa, o que que é uma real necessidade nossa e o que que é de fato uma escolha nossa, uma decisão nossa, uma vontade nossa, né? E não aquilo que o mundo nos falou, a família nos falou, a sociedade, a educação, a religião nos colocou como ideal, né, como ideais, como coisas a buscar que devem, né, ser buscadas, que as pessoas devem ter, devem obter. E muitas vezes a gente não para fazer uma reflexão se realmente a gente quer ter aquilo, quer obter aquilo. E segue no impulso, segue no embalo, segue na onda, né? Vai na onda, sem pensar, sem refletir. Se aquilo vai te nutrir, se aquilo vai te preencher, se aquilo vai te realizar, se aquilo é o que você de fato, seu coração quer. Então isso é ser senhor de si, é olhar para essas questões, é você assumir a responsabilidade de você mesmo, da sua vida, é a integralidade, é você um ser inteiro, um ser completo, um ser total, e não um ser fragmentado, um ser de partes, mas um ser completo. E assumindo a responsabilidade por você, o compromisso por você, o comprometimento por você, por suas ideias, por suas sensações, por seus desejos, você passa a ter domínio, autodomínio. À medida que você aceita quem você é, você passa a ter domínio sobre você. Mas não aquele domínio de força, de opressão, de, de subjugação, mas um domínio leve, um domínio
de entendimento, um domínio de cooperação, né? As suas forças trabalham com você, trabalham para você, porque elas não são burras, elas são forças inteligentes. Se você organiza, se você entende como que você funciona, como que suas forças funcionam, como que a sua energia funciona, como que os movimentos que acontecem em você, dentro de você acontecem, como que funcionam, e você observa, e você vê, e você persiste, insiste em entender, em organizar, se você tem essa intenção, essa vontade, esse querer, esse desejo real, genuíno, sincero, com boa vontade, bem intencionado, de entender-se, de olhar-se, com o passar do tempo, com o tempo, vai ficando mais fácil de você é, de você fazer com que suas forças trabalhem para você, que elas cooperem com você, que elas te ajudem, que elas sejam suas amigas. Porque infelizmente, geralmente o que acontece é as próprias forças da pessoa se voltam contra ela mesma. E a pessoa não percebe o quanto que ela é uma inimiga de si mesma, o quanto que ela briga, ou ele briga, com ele mesmo. Não é com o mundo, não é com o outro, não é com a política, não é com a situação do país, não é com o pai, com a mãe, com a namorada, com a esposa. É a pessoa o tempo inteiro brigando com ela mesma, com as forças dela mesma, porque não olhou-se, não observou-se, não se conheceu o suficiente, ou muitas vezes não quer também, não quer conhecer-se, olhar-se, observar-se. Porque, aparentemente, né, teoricamente, é mais fácil. É mais fácil você culpar a namorada, você culpar o pai, você culpar a mãe, você culpar o outro pelos seus problemas. Jogar a responsabilidade neles, para eles. Só que você deixa de ter o poder sobre si, o poder sobre a sua vida, a capacidade de você fazer as coisas acontecerem, a sua capacidade de agir, o seu poder de escolha, o seu poder de ação, o seu poder de realização. Porque você transferiu isso, que é a sua responsabilidade, o seu dever, a sua missão, o que você deveria fazer, o que você deveria ter como meta, você transferiu para o outro. Você delegou para o outro, para o mundo. E com isso você pode ter certeza que eles farão o que eles quiserem fazer com você. Porque você mesmo entregou, você mesmo desistiu, você mesmo se desconsiderou, né? Colocou-se como não merecedor, ou como não competente, ou como não maduro o suficiente. Então, né, não tem ninguém contra a gente, não tem inimigo contra a gente, não tem Deus contra a gente, ou diabo contra a gente, ou família contra a gente, política, economia. Tudo isso existe, mas tudo isso é secundário. Que o principal inimigo da gente, o principal obstáculo, a principal oposição que a gente encontra é a gente com a gente mesmo. E esse é invencível, é imbatível, porque só cada um de nós pode dar um jeito nisso, né? Pode dar um jeito em nós mesmos, porque aí reside o máximo do seu poder. Né? O tal livre-arbítrio é isso, que é inviolável, né? Se você quer mentir para si mesmo sobre como é a realidade ou sobre como é a vida, como é as condições do planeta, as condições do ser humano, enfim, seja o que for, se você quer se enganar, se iludir sobre seus problemas, sobre suas dificuldades, sobre os seus defeitos, sobre o que você tem que dar uma olhada, mexer, repensar, questionar. Se você é,
considera que não tem nada a olhar, nada a questionar, nada a mexer, que está tudo bem, tudo perfeito em você, tudo bem no mundo, tudo perfeito no mundo, que nada tem que ser feito, nada tem que ser olhado, nada será olhado, nada será mexido, porque aí está o máximo do seu poder, né? É você que se permite explorar o mundo interno, o mundo interior, remexer essas crenças, convicções, ideias que estão aí em você mesmo, ou deixar as coisas como estão, né, e não olhar para nada disso. E continuar tendo os mesmos resultados, claro, né, porque sempre tem consequências, né? Se a gente delega a responsabilidade nossa para o mundo vai fazer de nós o que ele quiser e a gente sofre as consequências. Se a gente não quer mexer nas nossas crenças, convicções, preconceitos, conceitos, ideologias, enfim, também não tem problema, porém a gente continua com os mesmos resultados. Então você vê que tanto num caso como no outro, a gente tem esse livre-arbítrio para poder tomar uma decisão, tomar uma escolha que vai nos favorecer, nos prejudicar ou fazer com que fiquemos estagnados, fiquemos aí na mesma situação. Então é muito importante que a gente veja isso, né? Repense sobre isso, caso a gente queira sinceramente ser dono de nós mesmos, né? Ser senhor de nós mesmos, a gente tem que dar uma olhada nisso, dar uma repensada nisso. Uma outra coisa também seria aquela pessoa que, ao oposto do que eu falei, né? Aquela pessoa que acha que ela tem, ela tem todos os problemas, né? Se do lado você tem uma pessoa que se considera perfeita e que nada tem que ser olhado, mexido, trabalhado, porque já está tudo perfeito e tudo bom. Do outro temos uma outra pessoa que ela acha que ela tem todos os problemas do mundo, que ela tem que mexer, tem que trabalhar, tem que mudar, que ela não pode ser ela mesma, que tem alguma coisa errada com ela, que tem que ser consertada, tem que ser transformada, tem que ser alterada porque ela é imperfeita, ela é um fracasso, ela. Então esse é o outro extremo da questão, o outro extremo, né, o oposto. E, e esse é o perigo, né? É o perigo também do autoconhecimento, né? Da pessoa ela sempre ficar presa nisso, de que eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que corrigir. E ficar nessa crítica, né? Nessa auto-rejeição ou nessa não aceitação de si, que vai fazer também com que ela não seja dona de si mesma, não seja senhora de si mesma, né? Que não veja-se como ela é, que não aceite-se da maneira que se é, da maneira que ela é, que ele é. Que negue-se simplesmente por achar que sempre tem alguma coisa errada consigo, né? Um acha que está perfeito demais e que não tem que mexer com nada, e o outro acha que sempre tem alguma coisa errada consigo que tem que ser revista, mexida e refeita. E o que é bom que a gente entenda que tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Nem somos tão perfeitos assim e nem tão imperfeitos a ponto de não termos qualidades e pontos vitórias, conquistas e pontos a serem elevados e olhados com bons olhos, né? Portanto, o equilíbrio sempre é uma boa estratégia, uma boa opção de conduta. Olhar os vários lados, os vários ângulos, as várias opiniões, fazer as várias reflexões aí sobre você mesmo, sobre si mesmo, olhar-se, ver-se, enxergar-se, né? Evitar os extremos, evitar os radicalismos, evitar aqueles pontos de vista que, que aprisionam e que
que vão criar barreiras e que vão te colocar em moldes, né? De eu sou uma pessoa, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa muito é, perfeccionista, por exemplo. Aí você se colocou naquela, você se colocou aí com esse adjetivo e aí você sempre se vê dessa forma agora. Ou eu sou uma pessoa muito controladora. Você se julgou dessa forma e agora você sempre se vê com aquele molde, daquela maneira. E na verdade, a gente é, a gente é muitas coisas, né? A gente não é uma coisa só. E muitas vezes a gente acaba querendo nos enquadrar em termos, nos enquadrar em formas, caber em moldes, simplesmente para poder formar um personagem pro mundo, né? Um personagem pro mundo que vai, que você vai poder falar que você gosta disso, não gosta daquilo, que você se dá bem com isso, não se dá bem com aquilo, que você prefere isso ou aquilo. O que não tem nada de errado. A gente ter gostos, preferências e gostar mais de uma coisa e menos de outra. Mas a gente tem que ver que a gente é além disso, né? Além dessas preferências, além desses moldes e que a gente pode ser muitas coisas. Às vezes a gente tem algumas características num momento, em outro momento a gente já tem outras características, prefere determinadas comidas, por exemplo, né? Refeições, né? Prefere uma refeição em certa época da vida, depois não gosta mais daquele cardápio, varia o cardápio, né? A gente está sempre variando o cardápio, mudando de ideias, convicções e então quando se é dono de si, quando se é assim, senhor de si, a gente respeita esses ciclos, respeita essas mudanças, respeita essas transformações, respeita essa incoerência até, que hora a gente está de um jeito, hora a gente está de outro, hora a gente pensa de uma forma, hora a gente já não pensa mais daquele jeito totalmente. E tudo bem, porque a gente está do nosso lado, seja de que forma for, né? Como eu falei agora há pouco, né? Seja nos considerando perfeito, imperfeito, a gente está do nosso lado, né? Seja gostando de uma coisa ou não, preferindo isso ou aquilo ou não, a gente está sempre do nosso lado, né? Sejamos coerentes ou incoerentes, a gente está sempre do nosso lado. Isso é ser senhor de si mesmo, né? Isso é trazer a responsabilidade da vida para nós mesmos. Então é importante que a gente que é sério, né? Que a gente que que quer ter essa realização interna, que quer esse trabalho interno sério e desfrutar desse mundo interior, desse mundo interno, que a gente olhe para tudo isso que eu estou trazendo aqui. E um outro ponto importante seria dizer que quando se é dono de si, né, quando se está em caminho de ser dono de si, senhor de si ou senhora de si, é você quem vai ser total responsável aí pelo que você vai fazer ou deixar de fazer, né? Você não precisa mais ficar esperando que seu pai ou sua mãe fale alguma coisa, que um namorado, a namorada, o esposo, a esposa te peça para fazer alguma coisa, que o chefe ou um amigo, ou enfim, né, te force a fazer alguma coisa da vida, seja o que for, seja lavar uma vasilha, porque você sabe que você tem que fazer, você sabe que você tem que agir, você sabe que você precisa organizar a sua vida, que você precisa trilhar a vida da maneira que você precisa, que você deseja, que você sabe que é aquilo que é para você, que é aquilo que vai te realizar, que vai te fazer feliz.
Então você começa a organizar a sua vida em função do que te faz bem, em função do que te realiza. E para isso que é preciso também que você saiba o que te faz bem, o que faz bem, o que faz mal, o que te alimenta, o que te nutre emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, que nutra sua mente, mentalmente, o seu psicológico, que tipo de pensamentos que vão gerar sentimentos e emoções que vai consequentemente te nutrir, te alimentar, te realizar. Então você tem que saber também o que te faz bem, o que te faz mal, o que causa tristeza, o que te causa raiva, quais são os seus medos. Tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é você ser dono de si mesmo, tomar responsabilidade para si, parar de colocar a culpa fora. A culpa é do outro. O outro quer me prejudicar. O outro está me perseguindo. O outro quer me sacanear. O outro está de marcação. O outro está fazendo macumba para mim. O outro está, enfim, tramando contra mim. Seja lá o que for, o outro está me roubando. Você pode colocar a desculpa que você quiser, pode colocar a culpa em quem você quiser, mas quem tem que fazer alguma coisa por você é você mesmo. Quem está, como eu já falei aqui, se prejudicando, se limitando, dando ideia, dando atenção para os outros, é você mesmo. É você mesmo. Geralmente o outro não está nem tão interessado assim em você. Está cuidando da vida dele, geralmente. E essa é uma prisão. Essa é uma prisão que muita gente não percebe. Fica todo mundo vigiando todo mundo querendo controlar todo mundo, e ninguém age. Ninguém faz. Ninguém é o primeiro a fazer. Ninguém é o primeiro a dar a cara para bater. A correr o risco de ser julgado, de passar vergonha, de falar alguma palavra errada, de fazer alguma coisa errada, fazer alguma coisa feia, fazer vexame. Sempre te esperando que o outro faça primeiro, que o outro haja primeiro, que o outro tome a iniciativa. Aí depois você vai e faz. Depois que vê o que o outro fez, se deu certo, se deu errado, se ele foi beneficiado ou se ele foi prejudicado, aí vai e faz. Mas esperando primeiro que alguém faça. Então, quem nos limita somos nós mesmos. E quando a gente vai virando aí senhor de si, dona de si, é, é você quem vai tomar essa rédea de eu tenho que cumprir o horário de chegar no meu serviço. Ou se tem um negócio próprio, eu tenho que atender às demandas do cliente, eu tenho que cumprir com essa tarefa, com esse serviço, com esse produto, entregar o produto no prazo certo, na hora certa, do jeito certo, com capricho, com cuidado, porque é você que é responsável pelo, pelo seu trabalho. Até se você trabalha para os outros, quem tem que ser o seu chefe é você mesmo. É você que tem que se gerenciar. É você que tem que avaliar se o que você está fazendo no serviço está certo, se está bom, se está com qualidade, se está bem feito. Não espera que o chefe fale, que o chefe vê, que o chefe critica, que o chefe avalia. Pega você mesmo e faz essa avaliação, essa crítica. Isso é ser senhor de si. Não ficar esperando que chamem a atenção. Isso é coisa de criança, gente. Isso é coisa de pessoa imatura. Ah, vou fazer aqui e aí, se passar batido, tudo bem. Se não passar, aí o chefe vai chamar a atenção, aí eu vou lá e corrijo. Vou ficar esperando ele me corrigir, ele falar que eu tô errado, ou ele me mandar fazer alguma coisa. Vocês entendem? Vocês percebem? Que é a dependência da crítica do outro, a dependência da avaliação do outro, a dependência do elogio, do reconhecimento do outro, coisa que você mesmo tem que fazer para você, que você pode fazer para você mesmo. Tá na dependência, na acomodação, tá na preguiça, esperando que o outro peça, que o outro mande fazer.
E o que você faz, né? Aí você fica naquela, né? Aí você, se deu certo, né? Você vai ficar quietinho, o mérito seu. Se deu errado, a culpa é de quem mandou, né? A culpa é do chefe. Então fica nesse jogo, né? Nesse jogo de responsabilidade, de empurrar para os outros, né? Para os outros poderem assumir a sua vida, né? Cuidar da sua vida. E você vai vivendo, você vai levando, deixando levar, né? Deixando correr. E aí, até que caia numa melancolia, numa tristeza profunda, que não tem sentido na vida, não tem sentido em nada, e vai se perguntar, né? Por quê? Por que que eu tô triste? Por que que eu não vejo sentido na vida? Não vejo fundamento na vida? Não tem brilho, não tem cor, não tem gosto. Por quê? Né? Justamente por isso. Porque é uma pessoa que não se doa, é uma pessoa que é mesquinha, é egoísta, que só faz aquilo, só faz o mínimo necessário, só faz o básico, só faz o que pedem para ela fazer e nem um centímetro, nem uma grama a mais, né? Não está disposta a colaborar, não tem boa vontade, né? Fica medindo o bem que faz, medindo o serviço que faz. E aí por quê, né? Por que que tá triste? Por que que tá com melancolia, depressão, desejo de suicídio? Por que será? Né? Por isso, né, gente? Né? E não sabe o porquê, né, também que tá triste, né? O que eu falei. Não sabe o que faz bem, o que faz mal, o que alimenta a alma, o que alimenta a vida. Porque não se conhece, não se olha, não se vê, não se enxerga. E é claro, o mundo, ele não treina a gente pra gente nos enxergar, a gente nos ver. O mundo quer máquinas, o mundo quer serviçais, né, empregados que balancem a cabeça e sim senhor e não senhor. Né, que aceitem ordens, comandos. Não quer pessoas pensantes, inteligentes, donas de si mesma, senhoras de si mesma. Quanto mais gado a pessoa for, né, como diz muito esse termo gado hoje em dia, né, quanto mais a pessoa for serviçal, melhor. Quanto mais acatar as ordens e as regras sem discutir, sem questionar, claro, ótimo, melhor. Funcionário do mês lá pregado na parede. Vocês entendem? Vocês veem? Vocês percebem? Então o mundo não forma. Então quem tem que formar-se, construir-se, lapidar-se, somos nós mesmos, nos transformando aí responsáveis pela nossa vida. Ser senhor, ser dona de si mesmo, de si mesma. E, e claro, isso exige trabalho, exige esforço, exige comprometimento, né? Eu sempre digo aqui no canal, né? Exige olhar para dores, para traumas, para ressentimentos, para mágoas. Tudo isso coisas difíceis, né? Coisas dolorosas de se olhar, de se ver, de se trabalhar, mas que são necessárias, quer dizer, existe um preço a pagar, né? Se a gente fica onde está, tem um preço a pagar. Se a gente decide mudar, transformar e começar a tomar rédea da nossa vida, também tem um preço a pagar, né? Tanto num caso como no outro, é é o, o é o é o preço a pagar. Tem uma conta que chega, né? Tem uma consequência. Então você vê, né? Se tem uma consequência de um jeito ou de outro, é melhor que a gente toma a rédea da nossa vida, porque pelo menos a gente vai fazer a vida mais do jeito que a gente quer, da nossa maneira, com o nosso gosto, né, com a nossa marca, com aquilo que vai nos satisfazer, nos trazer mais prazer e mais alegria de viver, né? Não é verdade? Então, se você quer ser aí senhor e senhora de si mesmo, tem que estudar? Sim. Tem que trabalhar? Sim. Tem que ajudar os outros? Sim. Tem que se doar sem receber nada em troca muitas vezes? Sim. Tem que ser o primeiro a dar cara para bater? Sim. Tomar iniciativas? Sim. Assumir riscos e a responsabilidade pelos seus erros e muitas vezes até pelos erros dos outros? Sim.
vai ser um caminho que vai ser fácil, que vai ser moleza. Não. Vocês veem? Vocês veem, né? Eu posso ficar na minha zona de conforto, tranquilo e sem correr riscos, sem tentar coisas novas e ficar na mesma rotina. Não. Então, gente, isso aí é para poucos, né? É para poucos. Você vê que são poucas as pessoas que, que assumem a própria vida, né? Com responsabilidade, com autenticidade, sendo o que elas são, fazendo o que elas querem, o que elas gostam, faz elas felizes, arcando, assumindo os problemas, assumindo as dificuldades, porque é, é justamente, né, a gente falando assim, né, que tem que ter responsabilidade, que tem que ter compromisso, que tem que ter seriedade. Geralmente todo mundo assusta, né, porque relaciona essas palavras, responsabilidade, compromisso, seriedade, relaciona essas palavras a coisas ruins, né? Fica aquela sensação assim de peso, de cansaço, de coisas chatas, né? Coisa de gente careta. Só que a pessoa não amadureceu o suficiente para perceber que é justamente isso que vai trazer o prazer de viver, o gozo, a alegria de viver. É a responsabilidade, é o compromisso, é a seriedade que vai fazer com que a pessoa tenha desfrute da vida, que a pessoa faça da vida uma vida prazerosa, gostosa, alegre, interessante. É justamente esse compromisso, esse comprometimento, ela ser dona de si, ela fazer a vida do jeito dela, conversar com as pessoas do jeito que ela quer conversar, e não como se fossem robôs e máquinas conversando uns com os outros, né? Mas muitas vezes com carinho, com afeto, com ternura, com sensibilidade, da maneira que ela quer conversar, que ela quer ter um diálogo, uma conversa e entendendo o lado do outro, com empatia, com sensibilidade, com ternura, um olhar com boa vontade com o outro, de benevolência, de entendimento da história do outro, da condição do outro, da vida que o outro decidiu levar, as escolhas que o outro fez, dele, para a vida dele. Então, ser senhor de si também exige, como eu falei um pouquinho aqui, que você assuma responsabilidade muitas vezes também pelos outros também. Porque, como eu já falei aqui nesse canal, não existe eu e o outro, né? Tudo é uma coisa só. Então, se você não respeita o sentimento do outro, você também não vai respeitar o seu próprio sentimento. Se você desconfia do outro, você está desconfiando de si mesmo. Se você não põe fé no outro, você não está pondo fé em você mesmo. Se você critica o outro, você está criticando a si mesmo. Se você julga o outro, você está julgando a si mesmo. Então acaba que você também começa a criar uma responsabilidade por todos. Se o outro sente daquela forma, tudo bem, é uma forma dele sentir, dele achar, dele pensar, dele agir. Tudo bem, é uma maneira válida. Deixa que ele vive, deixa que ele pense, deixa que ele seja, da maneira que ele quer ser, que ele pensa. Porque você é senhor de si. E você assume a responsabilidade também pelos erros dos outros, também pelos acertos dos outros, pela vida dos outros também. Porque tudo é uma coisa só. E, e você entende essa, como eu falei no começo, essa integralidade, essa totalidade do ser, né? Que a gente está dentro de um ser que que é maior que nós mesmos, né? Somos parte dentro de um todo, dentro de algo que é maior que nós mesmos. E que esse maior que nós mesmos é o exemplo máximo que a gente tem de, é, de exemplo de conduta, porque vamos pegar, né, exemplos práticos aqui. Esse todo que a gente vive, essa realidade que a gente vive, ela disponibiliza um sol todo dia que aquece a todos e que independente, né? Independente se o outro tem sentimentos negativos,
tem desejos de violência, desejos de agressão, desejos de cometer atos ilícitos, ilegais. Ainda assim tem um sol que está nascendo ali para essa pessoa, bem como também para outra pessoa que tem pensamentos positivos, pensamentos de colaboração, de ajuda mútua. O sol nasce para ela, o sol nasce para todos, né? Então, o exemplo que a gente tem é o exemplo da própria vida, o exemplo da própria realidade, o exemplo do todo, né? Que não julga, que não discrimina, que não separa, que não impede os atos mais absurdos, né? Muitas vezes que acontecem, que a gente fica chocado, né? Como que a vida deixa, como que, né? Muita gente fala Deus, né? Como que Deus permite? Mas a vida tem a própria maneira dela de pensar. Tem uma visão maior, uma visão mais ampla. E o convite é que a gente também tenha, né? Isso é ser senhor de si mesmo. Que você, muitas vezes também, é, faça esse esforço de compreender o incompreensível, né? Ou de realmente é, você aceitar que muita coisa você não compreende como é, mas que tem uma razão, que tem um propósito, que talvez um dia a gente venha a entender, venha a saber, né? Mas no entanto é um fato, né? Ninguém impede o assassino de cometer o ato que ele comete. Ninguém impede o estuprador dele fazer o ato que ele faz. A vida permite, a vida deixa que cada um tenha as suas ações, as suas atitudes, haja da maneira que quiser agir, e aceita, e entende, e acolhe, e perdoa, e ama a todos. Então por isso é que a vida é uma pílula meio difícil de engolir aí para muita gente, né? Porque ela não pensa da maneira que a gente pensa. Ela não tem essa cabeça que o ser humano tem. Ela pensa de uma forma mais ampla, de uma forma que visa o bem de todos a longo prazo e a cura de todos a longo prazo também. Porque essas pessoas que fazem o mal, vamos chamar assim, né, esses atos perversos de agressividade, de violência, elas vão ter as consequências delas. E lá na frente também, daqui a X anos, X vidas, elas também vão ser recuperadas, elas também têm um propósito, têm um objetivo, têm, elas podem ser senhoras de si mesmas, dos seus pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, da vontade delas, assim como eu, assim como você, né? Não tem superior e inferior na realidade, né? Melhor e pior. Não tem isso, né? Bem e mal. Isso aí é a gente é que classificou, a gente é que denominou, para poder ter um convívio, para ter uma relação, para ter as trocas, né, entre as pessoas e fazer essa realidade acontecer. Mas de um ponto de vista mais amplo, é, as coisas estão certas como estão, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo acontecendo, tá tudo, a vida tá fluindo e que a gente seja agentes é, de favorecimento da vida, né? A vida pensa como pensa, a vida é como é, a vida tá com o sol nascendo para todo mundo e tá aceitando todo mundo e tá nascendo aí, né, alimento no solo para todos. E a vida ela não discrimina, a vida não julga, a vida não compara, a vida não faz distinção. Então, é, o maior exemplo que a gente tem, né? Se a vida fosse uma pessoa, é a pessoa que tem mais responsabilidade por todos. Tem responsabilidade por ela mesma e tem responsabilidade por ela mesma, por ela manter, né? Manter o solo fértil, manter o solo produzindo alimento, e o sol lá em cima, a chuva, enfim, a natureza. Então, se a vida fosse um ser, e pode se chamar o planeta de um ser vivo, né? O Gaia, muita gente chama, tem um livro aí que vai falar disso, né? De Gaia, a teoria de Gaia. E se a vida é o ser mais responsável por si mesmo, por ela mesma e também por todos, alimentando, nutrindo e gerenciando tudo. E em tempo real, né? Em tempo real, as situações, os acontecimentos e permitindo que as coisas sejam como são,
e também fazendo as correções aí, né? Às vezes vem um vulcão e entra em erupção, uma tempestade, também morre um bocado de gente. Então também tem essas coisas também, né? Que não são castigo, né? Não é punição da vida, é simplesmente a colheita das consequências que a gente, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se a gente é, se a gente planta, sei lá, couve, não vai nascer jiló. Então, tem isso, né, gente? Tem isso. Mas a vida, se fosse um ser, é o ser que tem que mais nos mostra o exemplo, né? O exemplo de conduta, o exemplo a ser seguido, né? O como ser senhor de si, senhora de si, né? Dono de si, dona de si. E ser responsável por si, ser responsável também pelo outro e ser responsável por tudo, né? Ser senhor de si, dono de si. Então, gente, tudo isso aí exige muito trabalho, muito esforço, muito comprometimento, muita pesquisa, autopesquisa, autoestudo também, né? Autoobservação, acolhimento, anotações. Eu faço muitas anotações também sobre mim mesmo. É uma coisa que me ajuda, pelo menos eu me ajuda muito. E perdão, auto-perdão, perdão ao outro, perdão à vida, que a vida, como eu falei, pensa da maneira dela e muitas vezes não é da maneira que a gente pensa, que a gente quer, que a gente deseja. Então esse é amadurecimento também, né? De eu quero as coisas agora, eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. Que são coisas típicas da criança, né, gente? Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser agora. Senão eu bato o pé, senão eu choro, senão eu faço birra. Isso aí não é ser senhor de si, não. Senão eu vou lá, né? O meu brinquedo, eu emprestei meu brinquedo para um amigo. Aí de repente me dá um, fico nervoso, fico chateado, eu vou lá e pego a bola, né? Eu emprestei a bola, acabou o futebol, devolve a minha bola, então devolve. Vou embora, aí acaba o jogo, estraga a brincadeira de todo mundo. Então, assim, é amadurecimento, é crescer, é ter uma visão mais ampla, né? Uma visão mais ampla de que o mundo, de que a vida, ela não está girando só ao nosso redor. Ela não está servindo só a nós. É um projeto mais amplo, né? Que envolve outros também, né? Envolve outros também. Que não está tudo aqui no meu jeito, no meu tempo, na minha hora, nas minhas condições, nos meus termos, né? Não é assim. A coisa ela tá benéfica, quer beneficiar é todo mundo. Quer beneficiar aquele indivíduo em particular, né? Quer o bem, quer o melhor, visa o melhor para todo mundo. Então a vida pensa diferente de nós, né? Porque cada um quer conseguir a sua casa e o seu apartamento, o seu carro, o seu objetivo. E a vida não, ela quer o objetivo de todos, né? O bem-estar em todas as áreas aí de todos, né? Ao mesmo tempo. Não é um feliz e o outro sufocado, massacrado, não. Ela quer todo mundo feliz ao mesmo tempo, junto. Né? Que é o projeto, que é a felicidade realmente, é o coletivo, é o conjunto. E, quem busca esse ser senhor de si, realmente, o senhor de si mesmo é aquele também que vai se preocupar também com essas questões, né? Tem aquele que é senhor de si, mas que vai procurar apenas os interesses particulares, né? Ah, não, eu vou ser senhor de si, vou ter autodomínio, vou, me desenvolver para conseguir os meus desejos só, os meus objetivos só o que me interessa. E tem aquele que vai procurar ser senhor de si para ter aquilo que interessa a ele, que também não tem problema nenhum, né, gente? Você buscar o que você quer, o que você deseja, suas vontades, seus interesses, o que te dá prazer. Ótimo, não tem problema nenhum. Porém, esse segundo indivíduo, né, vai ser senhor de si mesmo e também vai estender
ao outro também, né? A essa compreensão do outro, a esse entender o lado do outro, ter empatia com o outro, respeitar o outro, ser responsável também pelos erros dos outros. E então, assim, são escolhas, né? Como eu falei no começo, é o livre-arbítrio, mas a vida ela tá mais para esse segundo tipo, né? Para esse segundo sujeito que escolhe ser senhor de si e também se responsabiliza por todos, porque é o exemplo da vida, né? O que a vida faz pela gente, né? Cuida de nós todos, né? Alimenta nós todos e gera recursos, como eu falei aqui, para todos, né? E não pensa só nela. Já pensou se a vida pensasse só nela? Ah, não, vou trazer o sol aqui só para aquela área, só para aquela região ali. E, né, só vai nascer planta só naquela região ali que eu quero ali aquela região. Aquela região ali é uma região que tem pessoas que eu gosto, né? Vai ser a minha família, né? A vida vai pensar na famíliazinha dela ali, por exemplo, né? Eu tenho uma família ali, a plantação de não sei, de abóbora vai nascer só naquela região ali. Não, a vida ela é ampla, ela é vasta, ela tem muitas possibilidades, inúmeras possibilidades e pensa de um ponto de vista maior, mais amplo, que beneficia a todos, né? Sem exceção. Preto, branco, gay, hétero, homem, mulher, né? Enfim, né? Pessoas boas, pessoas más, né? Entre aspas aí. Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso, né? Essa reflexão aí da gente ter esse compromisso, né, de ser senhor da gente, ao mesmo tempo também ser senhor também do todo, né? Responsabilidade por nós e responsabilidade também pelo todo, pelo tudo, né? Buscar o melhor para nós e o melhor também para o conjunto, na medida que isso é possível, né? Na medida que dentro da realidade, das possibilidades desse mundo, dessa realidade, dessa existência, né? Que a gente possa ir buscar a nossa realização, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, nosso autodesenvolvimento, fazendo as nossas auto-observações aí, nossas auto-reflexões e se conhecendo cada vez mais, se desenvolvendo, desfrutando o que a vida tem de bom para poder desfrutar, né, para poder oferecer para nós, né? Então é isso, meus amigos, meus queridos. Fica um abraço carinhoso para todos e até mais.